De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, finalista do Campeonato Gaúcho. O jogo não foi fácil com a equipe do Juventude, mas o Grêmio garantiu nos pênaltis a sua classificação à final do Campeonato Estadual para enfrentar o Inter, dois Grenais que vem aí nos dois próximos finais de semana. Além disso, tem a repercussão do Grêmio sobre a fala de favoritismo ao tricolor, dada pelo técnico Paulo Pesolano, reforços para o Grêmio, ainda a situação do Cuéllar, que deve ter uma novidade nos próximos dias, e o futuro de Cristaldo. São dois os clubes interessados no jogador e a atualização da negociação para a saída deste atleta. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like por aqui, é muito importante para avisar o YouTube que o canal está crescendo, que o canal tem um conteúdo interessante, que vale a pena. Então, conto com a sua participação nisso aí. A moral, para deixar o like, se inscrever e ativar o sininho com as notificações. Bom, Grêmio classificado, um novo 1-1 no tempo normal, e o Grêmio nos pênaltis, carimbando o seu passaporte para a final do Campeonato Gaúcho, para enfrentar mais uma vez o Internacional. E o Grêmio saiu com um saldo positivo, nas entrevistas coletivas, nos bastidores, no ambiente, nas mensagens que a gente troca com as pessoas do Grêmio, uma comemoração, porque o Grêmio realmente despendeu uma energia para conseguir esta classificação, o Grêmio fez um ambiente diferente, para não passar por uma eliminação diante do Juventude em Caxias do Sul. Por isso, o Grêmio comemora um objetivo atingido, que é ter conseguido chegar à final do Campeonato Estadual e evitar aí uma crise, de uma eliminação para o Juventude. Agora o Grêmio tem pela frente o Internacional, E o técnico Paulo Pesolano disse logo depois, de o Inter ter carimbado a sua classificação à final, que o favorito é o Grêmio. O Grêmio, nas palavras do Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol, não é favorito. Assim como o Inter também não é. Não há favoritismo dito pelo lado do Grêmio. Segundo o Dutra, essa manifestação é aquela malandragem, de um clássico Grenal, que já é conhecida do ambiente do Grenal normalmente, quando se pergunta quem é o favorito dentro de um clássico Grenal e alguém aponta um favoritismo. O Grêmio, que para o clássico vai ter novidades, deve ter a volta do TT, pode ter a volta do Monsalve, são possibilidades aí, quem sabe até para metade da semana, já para o jogo contra o Atlético Mineiro. Aí o William é uma alternativa já para o jogo contra o Galo, esta é a expectativa. O TT ainda não deve estar à disposição, o Monsalve depende da reavaliação, então tem reforços para o Grêmio para esse jogo contra o Galo. Bota nessa conta aí o Nardoni e o Pérez também, que são jogadores que devem ser utilizados pelo técnico Luiz Castro. O Castro, que inclusive na entrevista coletiva, além de citar nominalmente o Pérez e o Nardoni como alternativas para o jogo da quarta-feira, também falou sobre como utilizar o MEC contra o Juventude dependeu de um contexto, o que deu uma impressão muito clara, assim, de que aquela estrutura de jogo de Dodi, Arthur e Noriega, saindo Dodi, provavelmente entrando no Nardoni, deve ser algo repetido em termos da estrutura, mas mudando essa peça para o jogo contra o Atlético Mineiro. Então fica essa expectativa sobre como é que vai ser montado esse meio-campo do time do Grêmio para o jogo contra o Galo. Mas a entrevista do Luiz Castro deixou muito claro que foi o contexto do jogo que pediu o Gabriel Méck. Foi baseado nessa necessidade do Grêmio de ter a bola, de um Juventude mais recuado, que ele pôde utilizar esse jogador. Pelo menos foi algo que foi dito nas entrelinhas pelo treinador. Aliás, ele falou também sobre dar essa oportunidade aos jovens e os jovens responderem. Vocês lembram da informação que eu trouxe aqui sobre o Thiaguinho, sobre o Grêmio ter uma leitura de que o Thiaguinho sentiu um pouco o Grenal e aí o Grêmio proteger esse jogador. Tá aí, o Luiz Castro não falou ipsis literis, o nome do Thiaguinho, mas falou, olha, tem que dar a chance para o jovem, mas ele tem que responder, ele tem que dar a sua parcela na contramão disso aí, É uma via de mão dupla. Então, o Grêmio também tem esse diagnóstico em relação a jovens jogadores. É claro que o MEC teve uma atuação muito comemorada, o Arthur falou sobre ele, inclusive, na zona mista, mas o Grêmio, ao que tudo indica, pelo que foi a entrevista coletiva do técnico Luiz Castro, deve manter ou deve dar uma atenção especial para esse esquema mais reforçado no meio-campo, mas aí se valendo do Pérez
e também no Nardoni para construir com outras alternativas essa formação. Vamos falar aqui do Cristaldo, já que a gente está falando de meia, né, de formação de meio campo. O Cristaldo tem 2 times interessados, tá, no seu futebol. O Toronto FC, de novo, né, aquele clube do Canadá, que já tinha buscado informações há algumas semanas, já tinha iniciado uma negociação, e agora a informação é de que o Atlanta United, também dos Estados Unidos, também que disputa a Major League Soccer nesse caso, né, porque obviamente o Toronto é do Canadá, mas joga na Liga dos Estados Unidos. Esses são os 2 clubes interessados no Cristaldo. O Grêmio está falando abertamente já, né, de uma situação negocial do jogador e vai resolver nessa semana aí como é que vai fazer a saída, provavelmente uma rescisão de contrato, e qual é o clube que efetivamente vai contratar o jogador, se o Grêmio vai manter percentual, se vai precisar dividir salário, o que o Grêmio vai fazer para saída desse jogador ser concretizado. O que deve acontecer, tá? Independentemente do formato, do clube, o Grêmio deve confirmar sim a saída do Cristaldo para o futebol dos Estados Unidos, faltando a definição do modelo, dos detalhes e do clube que vai receber este jogador que tinha contrato, tem contrato com o Grêmio ainda, né? Até o fim dessa temporada de 2026, mas o Grêmio deve rescindir de forma antecipada, porque o jogador também já não estava mais nos planos, né? Convenhamos. O Cuéllar é um cenário parecido com esse, tá? O Cuéllar se apresenta nessa segunda-feira, o Grêmio falou sobre isso, inclusive, abertamente também, ele vai ser reavaliado, como é que vai ficar a questão física dele, se está disponível, se não tá, mas para além disso, aliás, física não, né? Perdão, clínica, porque fisicamente o Cuéllar está à disposição. A questão é que ele teve um quadro de virose, né? Então o termo correto é clínica. Esta é a situação dele que será reavaliado, né? Em torno dos sintomas do atleta. Mas para além disso, o Grêmio também tem desejo nessa semana de retomar uma conversa para uma rescisão de contrato do Cuéllar. Né? O Grêmio ele não conta com o jogador para a temporada, ele não está à disposição do técnico Luiz Castro, mas não está à disposição nos planos, né? Porque ele fisicamente, repito, até está à disposição. Mas em termos técnicos, o Luiz Castro não conta mais com o jogador. Antes ele não tinha interesse em rescindir o contrato, né? Ele já deixou isso abertamente posto para a direção do Grêmio. Resta saber se o Grêmio vai conseguir mudar esse cenário agora para esses próximos dias, para conseguir fazer mais uma saída, porque o Grêmio está tentando aí limpar o elenco, né? Fazer mais saídas ainda. Já são 20, né? Serão 20 se concretizada como deve acontecer a saída do Cristaldo, e pode chegar a 21 se o Grêmio conseguir também a saída do Cuéllar. Chegou até aqui? Te inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like e, claro, fica ligado, porque a qualquer momento a gente está de volta. Valeu!